Olá, pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Alberto Bandeira falando. Eu sou o professor dos Novos Caminhos, com a disciplina responsável pela disciplina de língua portuguesa. Nesse momento, eu trago para vocês um dos temas dos nossos módulos, do segundo módulo, que é a parte de acentuação gráfica, e gostaria de explanar um pouco com vocês sobre esse tema. Então, gostaria de iniciar essa aula trabalhando sobre o conceito básico de acentuação gráfica, que consiste nesse momento, gostaria de iniciar falando da sua consistência, né? A acentuação gráfica consiste na colocação de acento ortográfico para indicar a pronúncia de uma vogal ou marcar a sílaba tônica de uma palavra. Então, nós já sabemos que a sílaba tônica é aquela que tem a entonação mais acentuada, mais forte. Portanto, a sílaba tônica é a mais forte de uma palavra. Hoje, com o advento do novo acordo ortográfico, em 1990, existem em português 3 acentos gráficos: o agudo, o grave e o circunflexo. O tio não é considerado um acento gráfico, senão ele é um sinal de nasalização. Então, veio a produção oral, o som, e quando eu quero nasalizar um som, eu coloco um tio, a letra M ou a letra N numa palavra. Pois bem, os acentos gráficos são elementos essenciais para estabelecerem, por meio de regras, a sonoridade e intensidade das sílabas das palavras. É importante não se esquecer de que todos os vocábulos são acentuados em português, conhecido como acento tônico, também chamado de prosódico. Isto é, o acento que é representado pela sílaba mais forte do vocábulo, a sílaba tônica. As demais sílabas são chamadas de atônicas ou simplesmente átonas. Então, percebam, toda vez que nós falamos, nós determinamos uma sílaba mais forte. Com acento gráfico ou não, haverá nas palavras uma sílaba que se destaca. Essa sílaba é a sílaba tônica. Algumas carecem de alguns acentos gráficos, e é essa regra de acentuação gráfica que vai determinar quando nós acentuamos graficamente uma palavra. Em português, a sílaba tônica só recai na última, na penúltima ou na antepenúltima sílaba. Quando o acento tônico recai na última sílaba, nós chamamos essas palavras de oxítonas. São os vocábulos cujas sílabas tônicas recaem na última, como em café, timidez, papel, sutil, ruim, Nobel, condor, cateté, refém, amém, misté, entre outras. As paroxítonas são os vocábulos cuja sílaba tônica recai na penúltima sílaba, como em amizade, beleza, austero, assim por diante. As palavras proparoxítonas, quando eu as classifico de acordo com a acentuação gráfica, as proparoxítonas são os vocábulos cuja sílaba tônica recai na antepenúltima sílaba, como em lâmpada, ágape, álibi, pântano, ômega. Basicamente é isso. E aí observamos já de imediato que todas as proparoxítonas levam acento. São acompanhadas de um acento gráfico. Vejamos as demais regras. Monossílabos tônicos. Monossílabo, uma única sílaba. Se ele é tônico, ele é um monossílabo com a intensidade nessa única sílaba. Se eu faço questão de dizer que existem monossílabos tônicos, então provavelmente existem monossílabos que não são tônicos. Isso quer dizer que eu posso apresentar, por exemplo, as preposições em, não leva acento. Isso é um monossílabo átono, ele não é tônico. Então vejamos os tônicos. Por exemplo, os terminados em A, E, O. Eu tenho pá, cá, lá, vá, de, cre, lê, vê, ré, pó, só, mó, assim por diante. Os monossílabos terminados em, nos ditongos abertos, ei, el,
oi, seguidos ou não de S, levem acento, como réis, céu, mói e dói. As oxítonas. Como nós já vimos anteriormente, as oxítonas são as sílabas em que eu acentuo a última sílaba. As oxítonas terminadas em A, E, O, EM ou seu plural, ENS, elas levam acento, como em Vatapá, Guaraná, Paranaguá, Pajé, Giló, vovô, vovó, paletó, também, parabéns, vinténs, contens e etc. As palavras oxítonas nos ditongos abertos em ei, el, oi, seguidos ou não de essa, levam acento. Os anéis, batéis, fiéis, papéis, chapéus, ilhéus, heróis. Então, tanto no singular quanto no plural, serão acentuadas. Algumas palavras oxítonas terminadas no é tônico, quer dizer, quando é mais forte, lá no final, na oxítona, geralmente de origem francesa, admitem tanto o acento circunflexo quanto o acento agudo. E aí elas têm uma peculiaridade que nós costumamos adotar um ou outro, e a segunda opção fica mais difícil de ser observada. Então, ninguém vê por aí, por exemplo, a expressão bebê com um acento agudo, mas geralmente com circunflexo, assim como se pode notar nas outras, guichê, sem acento agudo, matinê com circunflexo, pongé, pongé, purê, purê com acento circunflexo, alguns falam até pirê, que vem do francês, e aí é uma regra específica. Pode apresentar, mas nós costumamos usar sempre uma delas. As paroxítonas é a classificação que nós damos para as palavras que têm a entonação na penúltima sílaba. Elas serão acentuadas quando terminares em R, U, X, I, N, L. Você pode escolher a palavra, por exemplo, rouxinol. Tira o O, que faz parte da regra de acentuação das oxítonas. Todas as outras que terminarem em R, U, X, I, N, L serão acentuadas, como em caráter, revólver, repórter, bônus, ônus, lotus. Latex é oxítona, está acentuada porque tem um E ali. Ela fugiu à regra. Teria que ser látex. A acentuação deveria vir no A. Deve estar um equívoco aí na lâmina. Xerox, tórax, ônix. Júri, beriberi, táxi. Táxi é acentuado porque é uma paroxítona terminada em I, seguido ou não de S, os táxis. Hífen, pólen, próton. Nível, incrível, possível. Existem as regras também para as palavras terminadas em PS, de bíceps ou fóceps. Ou uns. Álbum, álbuns. Fórum, fóruns. Seguidas ou não de S. Órfã, órfãs. Imã, imãs. As paroxítonas terminadas em ditongos também são acentuadas. Elas levam os acentos agudos em alguns casos. Por exemplo, como em acórdão, acórdãos. É um tipo de documento na área do direito. É um recurso jurídico. Órfão, órfãos. E assim por diante, como nos exemplos que nós podemos notar. Amareis, cantaríeis, fizereis, hóquei, jockey e etc. Paroxítonas terminadas em ditongos, quando levam os acentos circunflexos, eu tenho bênção, bênçãos, covam, covãos, zangão, zangãos, estevão, deveres. Percebam que as regras de acentuação, elas não são um ponto pacífico. Existem autores de gramáticas que adotam determinadas regras, outros consideram outras. Então, a normatividade da língua que eu vinha falando em sala de aula para vocês, ela é questionável por causa desses entrelaces
que não são bem-sucedidos entre os próprios gramáticos para adotarem a norma, e aí nós podemos afirmar da unicidade de uma norma. Dica: ao se inverter as regras, confirmam-se a noção de acentuação. Logo, se as oxítonas terminadas em A, E, O, seguidas ou não de S, EM e ENS são acentuadas, as paroxítonas terminadas nessas mesmas letras não serão acentuadas. Então, eu acentuo todas as oxítonas terminadas em A, E, O. Se for paroxítona e terminar em A, E, O, não deverá levar acento. As proparoxítonas são aquelas que nós classificamos quando nós temos a antepenúltima sílaba acentuada. Todas elas serão acentuadas, como o clássico exemplo de lâmpada. E aí, para finalizar esse meu vídeo, eu queria trazer a regra do hiato, em que eu tenho a letra I ou a letra U. Pois bem, o que seria um hiato? O hiato é um conjunto de vogais onde cada vogal fica em sílaba separada. Se nessa separação desse hiato eu tiver somente a letra I ou somente a letra U, eu terei acento. Sa, I, da. Então percebam que lá no meu quadro, a letra I e a letra U na coluna seguida de S tem um sinal de mais, então deverá ser acentuado como em ju, I, zis. O I está sozinho, o U está antecedido. Saúde é acentuada porque o U está sozinho, precedido de uma vogal, formando um hiato. Viúva, caístes, tem o I sozinho, seguido de S. Saístes, I seguido de S. Balaustre, esse us tem um S, então se aceita. Portanto, quando eu tiver um hiato onde a letra I fique sozinha ou acompanhada da letra S, essas palavras serão acentuadas. Entretanto, elas deverão vir precedidas de uma vogal. Se não for uma vogal, não formará hiato, não serão acentuadas. Então, é regra I, U, seguidos ou não de S, precedido de vogal é acentuado. Se vierem seguidos de NH, não serão acentuadas. Por isso, tem um sinal negativo na tabela. Por exemplo, rainha, bainha, tainha. Essas palavras não são acentuadas, porque ainda que formem hiato em I ou U, são precedidas de NH. Portanto, não devem levar acento. Se, na minha palavra, eu tiver um hiato e vier precedida o próprio I ou o próprio U, não devem levar acento. E, se vierem precedido de um ditongo, também não levarão acento. Então, vejamos os exemplos. Ra, U, não é acentuado, porque o U está próximo de uma outra letra. Ju, is, não é acentuado, e aí eu tenho o exemplo da diferença de Luiz com S, Luiz com Z. Luiz com S, eu tenho Lu, um I acompanhado de S, então leva acento. Agora, quando eu tenho Lu e um I acompanhado de uma outra letra que não é o S, não leva acento, por isso Luiz com Z não tem acento, Luiz com S deve levar acento. A regra para cauíla. Esse cauíla, existem gramáticos que acentuam por determinada separação, outros colocam o I separado e aí leva acento. Nesse caso, esse autor dessa gramática não o considera. Ruim não leva acento porque o I vem acompanhado de M. Rainha, ainda que eu tenha um hiato formado em I, ele vem acompanhado logo em seguida de NH. Então não deve levar acento, porque lá na minha tabelinha diz, se vier acompanhado de NH, não levará acento. Então eu tenho uma curiosidade ainda. Se o hiato em I ou U forem tônicos, logo mais forte, estiverem precedidos de um ditongo, mas estiverem em palavras oxítona, então essa sílaba tônica seja lá na primeira sílaba, o acento permanece. Como em tu e iu, palavra de origem indígena, eu separo não tu, iu, iu, mas eu separo em tui, ui, u. O U ficou sozinho, é uma oxítona, ainda que eu tenha um ditongo antecedido, mas está formando um hiato sozinho na primeira sílaba,
na oxítona, então deverá levar acento. Por isso, a expressão pi, ao, i é acentuado. Eu tenho um i precedido de um ditongo, segundo aquela regra, não deveria ser acentuado. Mas, como este i está formando uma palavra oxítona, então ele deverá ser acentuado. Basicamente, esse seria um resumo das regras de entonação e para a acentuação gráfica, que fogem às regras da entonação que nós classificamos naturalmente das palavras como em mesa. Não tem acentuação gráfica, daí nós utilizamos essas regras para nós fazermos as inserções com os acentos gráficos que nós já vimos lá na primeira lâmina. E espero ter resumido essa regra de acentuação gráfica em condições que vocês possam realizar as atividades de vocês de acentuação no dia a dia e possam, além de acentuar oralmente, acentuar graficamente a palavra no momento de escrever formalmente todo o nosso discurso. Então, foi um prazer. Estamos aqui disponíveis para uma próxima oportunidade. Até a próxima possibilidade. Bye, bye.